Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de número 2 da disciplina Processo de Leitura e Escrita do curso de Pedagogia. Eu sou a professora Ana Cláudia e vou fazer minha audiodescrição. Eu tenho estatura mediana, cabelos cacheados, um tom assim castanho claro. Estou aqui no estúdio de gravação de EAD do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim nós temos um fundo branco com letras verdes escritas EAD Mudando Realidades. Eu estou trajando uma calça preta, uma blusa rosa e eu uso óculos. E o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Na aula de hoje, nós vamos ler a relação autor-texto-leitor e a construção dos sentidos. Então, na aula anterior, nós falávamos sobre a questão da linguagem, né, e da produção de sentidos, da polissemia da palavra leitura e a leitura e escrita como práticas sociais. E agora, então, nós vamos focar na questão da relação do autor, texto e leitor. Bom, nessa relação, nós temos que pensar, nessa relação entre eles, ela nega a possibilidade de se pensar um autor onipotente. Então, antigamente, né, em algumas perspectivas teóricas, a gente tinha aquele autor onipotente que tinha um controle do significado, né, que conduzia o leitor a um sentido. Não, agora não se pode mais falar nisso em autor onipotente. Ele não tem o poder de controlar o sentido das palavras. Outra questão que não se pode pensar é a questão da transparência do texto. Não existe sentido único. O texto ele pode produzir sentidos variados. E um leitor onisciente, né, que não tem que é passivo, né, que só percebe o que já está ali pronto. Não é. O leitor aqui na perspectiva que a gente está trabalhando, ele é ativo. Podemos dizer que há relações de sentidos que se estabelecem entre o que o texto diz e o que ele não diz, né? Aquilo que está nas entrelinhas, que está pressuposto, ou seja, poderia dizer. E entre o que ele diz e o que os outros textos dizem. Então, a gente não pode desconsiderar que um texto ele pode atribuir ou se relacionar e ser complementado, né? A construção de sentidos, ela vai acontecer daquele texto com relação a outros textos. Então, que vão complementar, que vão relacionar. Aliás, quando a pessoa, de fato, está compreendendo um texto lido, ela é capaz de relacionar, de fazer essas pontes, essas ligações com outras leituras que ela fez, com outras leituras que estão relacionadas com aquela temática, com aquilo que ela está lendo. Aí ela, de fato, está avançando, né, na aquisição do conhecimento e atribuindo sentidos ao texto. Então, nessa perspectiva, não existe sentido único, não existe o sentido lá que o autor, né, conduziu, deu ao texto, porque ele pode ter pensado, sim, a gente vai ver no slide à frente, como é que essa questão entre o autor e leitor. Vamos ver? Então, a relação entre autor, texto e leitor, ela muda a perspectiva na forma de ler, abrindo espaço para estabelecer relações entre o texto e a exterioridade, permitindo a circulação de outros sentidos. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, o sentido não está presente só lá no texto, aí o leitor vai estabelecer sentidos ou com a realidade que ele está vivenciando, com o contexto social, com o contexto histórico, ou com outras leituras que ele fez. Então, é possível, né? É assim que se constrói os sentidos. Bom, outra questão é que a interpretação
é lugar que permite ao leitor atuar. Olha aqui, ele não é passivo, ele atua como produtor de sentido. Ele tem um papel atuante, não é passivo. E aí pode-se falar também em autoria nesse momento de construção de sentido. Ele também é, de certa forma, autor, porque ele está atribuindo sentido àquele texto. Então, o leitor busca compreender o texto pelos sentidos já inscritos na memória discursiva, né, em tudo que ele já leu, em tudo que ele já conhece, e aí então ele busca esses sentidos que ele já domina, que ele já internalizou na construção de novos sentidos. No entanto, há de se considerar que esse mesmo texto já circulou em outro lugar, em um outro momento, sob o olhar de leitores com uma outra história de leitura. Então, uma forma bem bacana de vocês experimentarem isso que eu estou falando na prática é fazer a seguinte atividade. Uma história comum, que todo mundo conhece, que é a Chapeuzinho Vermelho. Bom, se você pode, inclusive tem várias versões, né? Você pode trazer a história da Chapeuzinho Vermelho para as crianças lerem. Isso pode ser feito com crianças de várias idades, ou jovens, adolescentes, até mesmo adultos, gente. É uma atividade bacana de se fazer. Traga lá a história da Chapeuzinho Vermelho e aí peçam para eles lerem e depois peçam para fazer uma simulação. Distribua entre os alunos um papel para cada um. Coloque lá um para ser o caçador, um para ser o lenhador, o outro para ser o lobo, a Chapeuzinho, a mãe da Chapeuzinho, a avó da Chapeuzinho. Dê papel lá para todo mundo. E também coloque lá um investigador de polícia, alguém que vai investigar e ouvir todos os personagens, tá? Então, tá todos os personagens lá, cada um vai ser ouvido pelo investigador para desvendar, né, quem é o culpado, o que aconteceu na história do Chapeuzinho. Os demais alunos que não tiverem sido atribuídos a nenhum personagem vão participar como plateia e podendo fazer perguntas também, né, junto com o investigador. E aí, o que essa atividade leva? A você perceber a compreensão que cada aluno vai fazer, porque na hora que ele se coloca no lugar do personagem, agora eu sou a Chapeuzinho, então eu tenho que responder as perguntas como se eu fosse a Chapeuzinho. Você vai ver todo o conhecimento de mundo que ele vai trazer, a experimentação, na hora de elaborar aquelas respostas, na hora de preparar os argumentos. Então, ali é uma experiência riquíssima. E cada um, né, vai trazer ali o seu ponto de vista a respeito da situação da Chapeuzinho. Por exemplo, digamos que a avó diga, ou sei lá, o lenhador diga lá não, que na próxima vez vai denunciar a mãe ao conselho tutelar, porque como é que deixa uma menina pequena naquela idade andar sozinha na floresta, enfim. Aí vocês vão ver a articulação que eles vão fazer da leitura com o conhecimento de mundo, com o conhecimento das vivências que eles têm. E é uma experiência bem bacana para a gente ver essas várias compreensões do mesmo texto e ver a atribuição de sentidos. É riquíssima, eles vão se sentir valorizados porque vão ter a voz, né, vão poder falar, vão poder se expressar, vão elaborar, né, vão se colocar lá na posição dos personagens, então vai ser uma experiência muito rica, bem legal de ser feita. Eu recomendo vocês, e eu estou dando um exemplo da história do Chapeuzinho Vermelho, mas essa dinâmica, ela pode ser feita com qualquer outra história, e é uma maneira de você, tipo, cobrar, né, verificar a compreensão do texto, a compreensão da história, da temática, de uma outra forma que meramente aquele questionário lá. O que você entendeu do tema? O que aconteceu? Né? Então, para fugir dessa questão rotineira, trazendo uma dinâmica diferenciada para trabalhar a compreensão do texto. Bom, vejamos agora a construção dos sentidos. No princípio da dialogia com o fundamento da linguagem, conforme Volition 9,
o signo resulta de um consenso entre os indivíduos socialmente organizados no curso de um processo de interação. Por exemplo, a língua, né, as letras, as palavras, foi uma convenção entre um grupo de social, né? E aí foi organizado e tudo, e hoje nós utilizamos. Desse modo, o signo pede a presença de indivíduos, autor-leitor, no quadro das relações sociais, no confronto de forças políticas e ideológicas. Os sentidos não nascem do nada, são construídos em relações sócio-históricas por relações de poder e jogos imaginários. E aí eu vou exemplificar um caso uma forma, né, de mostrar isso. Para mostrar, né, que os sentidos eles estão relacionados, tem uma questão social aí, tem um posicionamento, né, de quem fala, a língua ela não é neutra, né, gente? E para levar o aluno a perceber isso, uma atividade que pode ser feita é pegar uma mesma notícia de jornal, veiculada num jornal X, e essa mesma notícia no jornal Y, e perceber a forma como elas são noticiadas, a diferença entre elas. Por quê? Porque elas não vão ser o mesmo fato, né? Ele vai ser noticiado de forma diferente. Por quê? Porque o jornal X representa um grupo social, representa uma ideologia política, representa um determinado grupo social. O jornal Y tem outras representatividades. Então, e essas diferenças, elas são sutis. Muitas vezes as pessoas não percebem. Como é que elas se mostram? Através das escolhas das palavras. Então, se eu digo assim, venezuelanos invadiram Roraima, ou se eu digo assim, refugiados venezuelanos invadiram Roraima. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando eu coloco ali refugiados, eu estou atribuindo uma outra carga significativa a esse texto do que simplesmente dizer venezuelanos invadem Roraima, né? Então, assim, é importante a gente trabalhar também essa questão perceber essas diferenças de sentidos conforme a forma que está escrita, as escolhas lexicais, né? Ou como a gente viu antes, né, nas nossas aulas, o que está dito, né, e o que não está dito. Então, muitas coisas, muitos sentidos a gente pode construir. Mas por que não falou de outro jeito? Falou desse, né? Então, fazendo a correlação entre o que está dito e o que poderia ser dito. Então, tudo isso faz parte da construção dos sentidos. Bom, o autor, né, quando ele escreve, quando ele produz um texto, ele está se dirigindo a um outro, ou seja, uma perspectiva de leitor, construída por ele, que é o enunciador. Então, quando o autor cria um texto, ele já projeta um leitor para ele, que é o leitor ideal, por antecipação. Agora, o leitor real é aquele que se assume como tal na prática da leitura, numa ordem social dada e em um lugar específico. Então, quando o autor diz assim, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Quando ele escreve alguma coisa e alguém vai ler e entende de uma maneira diferente da que ele esperava, e ele diz, mas não é isso que eu quis dizer. Então, o que acontece aí? Ele projetou aquele leitor ideal e ele queria que o leitor real fizesse a leitura que ele imaginou que seria feita. Porém, ele desconsiderou que o leitor real tem as suas próprias experiências, tem a sua própria visão de mundo, está no seu próprio contexto, né? E que tudo isso vai afetar na leitura. E, principalmente, que ele não tem o controle dos sentidos. Então, o autor que se apega a isso, né? Eu controlo os sentidos, eu quero dizer isso e achar que todo mundo vai compreender o texto que ele escreveu do jeito que ele pensou, coitado, vai ficar doido, né? Vai ficar frustrado, porque não vai acontecer. Então, gente,
A nossa aula termina aqui, por hoje é só, e a gente se vê na próxima. Educação à distância, mudando realidades.